Fala aí, turma. Tá muito difícil para vocês desistirem do Brasil de uma vez por todas? Porque para mim tá muito fácil, sinceramente. Depois desse 7 de setembro, o que que resta? Você teve, né, a demografia política brasileira dividida em dois. Metade estava no dia da independência na Avenida Paulista, em protestos similares, erguendo bandeira de outros países, principalmente dos Estados Unidos e de Israel, e a gente sabe bem quais são os grandes problemas com essas nações. Mas, né, o fato deles quererem ser subservientes a Israel e aos Estados Unidos não faz com que eles se tornem os piores do Brasil. Afinal de contas, o outro lado cospe discurso sobre soberania e quer ficar de quatro para o Xi Jinping, quer dar a bunda para o Irã, são fãs do Hamas e da Palestina. Então, nós temos aí uma dicotomia engraçada, né? Uma dicotomia em que as grandes fatias demográficas políticas do Brasil, elas se degladiam para ver qual vai ser a escória geopolítica que elas vão apoiar, vocês estão entendendo? Um lado quer dar a bunda para a China, o outro lado quer dar a bunda para o Deep State americano, que é a mesma turma que financia a bagunça que Israel faz, é a mesma turma que financia a ONU, a OTAN e todo esse tipo de coisa que não presta. E o lado que quer dar a bunda para a China, justamente, quer o quê? Quer ficar de quatro pro Pacto Eurasiano, pro revisionismo do Dugin, para aquela turma toda também que é uma escória da sociedade. Quando, na realidade, o Brasil deveria muito mais se alinhar com os objetivos históricos da Europa Central. O que eu quero dizer com isso, turma? Eu não estou falando desses, né, bonequinhos da OTAN, esses pestes globalistas, sodomitas que hoje mandam na Europa, né? A turma do CDU, dos FDP na Alemanha. Na Alemanha tem um partido que chama FDP. Eles são social-democratas, não é... Eles também são filha da puta, mas né, não é isso que a sigla significa em alemão, tá? Mas não é essa turma do Macron e tal, os social-democratas, vagabundos da Europa Central. Isso aí é uma besteira que surgiu na Europa não tem 100 anos direito, tá bom? Tô falando dos objetivos históricos da Europa Central, eu tô falando de Roma, tá bom? O Brasil era para fazer parte da herança de Roma, tá bom? O Brasil, junto com os Estados Unidos, o Reino Unido, né, que era território romano, os povos latinos. Por que a gente é um povo latino, né? A gente costuma ter essa briga com os americanos que nós não somos latinos porque nós não falamos espanhol igual os chilenos, os porto-riquenhos, os mexicanos. Enquanto eles também, os americanos são todos idiotas, eles chamam a gente de latino porque a gente vem da América Latina, que não faz o menor sentido. Latinos são aqueles que falam as línguas latinas derivadas do Império Romano, tá bom? Então, os romenos, os portugueses, os espanhóis. Vamos falar também aí dos italianos, né? São os herdeiros mais próximos deles. Os franceses têm uma língua que pegou bem as influências saxônicas e as influências latinas. Você vê que o francês ele é uma língua bem única, uma língua bem diferente, que pega tanto influência do norte da Europa, ou seja, saxões, etc., os germânicos, né? Pega a influência de lá e também pega a influência latina. Até é discutível se a raiz francesa, né, do povo francês e etc., ela é tão antiga e tão consolidada quanto, por exemplo, a romana, a italiana, a germânica, que são as tanto línguas quanto culturas mais fortes em ambos os extremos do território. E aí, né, o que aconteceu na Europa? Você teve um intercâmbio cultural feito pelo Império Romano, criou-se, né, essa cultura, né, Roma era uma grande bagunça, né, e foi se criando essa cultura romana, o Império foi se expandindo,
Aí veio o cristianismo, que serviu para meio que unificar as coisas. Infelizmente houve a queda do Império Romano, e aí foi tudo uma grande merda. Mas, resumidamente, nós somos herdeiros do Império Romano, tá bom? Assim como os americanos também deveriam se ver como herdeiros do Império Romano. Só que eles não se veem dessa forma, né? Eles se veem como outra coisa, como uma nova Roma talvez, mas não como herdeiros daquele império. Não se veem também como herdeiros do legado europeu. Pelo menos não hoje. Antigamente houve esse pensamento, algumas pessoas lá pensam assim, mas hoje em dia não. Hoje eles servem mais como... o Estado americano serve mais como uma máquina do próprio Deep State para fazer merda no mundo à custa dos seus próprios cidadãos. Né? O cidadão americano paga imposto, ele é cada vez mais tolhido nas suas liberdades, e aí o governo americano usa esse dinheiro para ficar financiando guerra ao redor do mundo, para ficar financiando as bobagens que Israel faz, e aí a vida do cidadão mesmo, do homem médio, ela vai se deteriorando, porque a cultura também vai indo pro lixo, mas o Deep State está satisfeito. Então, essa desgraça, eu divaguei um pouco falando de Roma, né? Mas essa é a desgraça que a direita brasileira defende. Defende o empreendimento satânico do Deep State americano. É isso que eles defendem. Tá, e a esquerda? É a mesma coisa, só que do outro lado do mundo. É a mesma coisa. Destruição de cultura, né? Defende degeneração moral. Só que é assim, para eles, ter a China, o Irã fortes militarmente para contrapor os Estados Unidos é mais interessante do que escangalhar de uma vez por todas a cultura chinesa, né? Transformar os chineses tudo num bando de sojado. É fácil transformar oriental em sojado, é a coisa mais fácil do mundo. Veja aí o que os caras fizeram com o Japão depois da Segunda Guerra. Foi rapidinho, transformaram o Japão num bando de sojado. Podiam ter feito isso com a China. Podiam, não tinha dificuldade nenhuma, até porque quem financiou a Revolução Chinesa, quem inclusive bancou o governo chinês, não, o governo comunista mesmo, quem bancou a industrialização deles foram os americanos, a turma da geopolítica do Satanás. Foram eles que bancaram a industrialização, foram eles que fizeram a China ser esse monstro que a China é hoje, porque eles queriam contrapor a União Soviética, né? E sem falar que a União Soviética, na época em que ela teve no seu auge, funcionando e tudo, ela tinha o objetivo de criar uma dicotomia, uma dialética em escala global, acirrar tensões, servir como justificativa para aumentar a inflação, extinguir o padrão ouro, enriquecer cada vez mais os banqueiros e os satanistas de que a gente sempre fala, a custo da população, e também tornar possível que as intervenções econômicas feitas, né, por esse grupo de desgraçados, que essas intervenções econômicas se tornassem possíveis ao redor do mundo numa escala muito maior. E a Guerra Fria serviu para justificar isso. E também corrida armamentista, guerra de proxy, né, guerra por procuração, aumento estrondoso nos gastos com defesa e armamento, né? E é claro que também servir como justificativa para que os Estados Unidos possam ser usados para intervir em qualquer nação ao redor do mundo. É assim que você cria uma narrativa. Talvez eu esteja indo rápido demais, mas eu acredito que está sendo um raciocínio simples. Mas o que você faz? Você cria uma dicotomia entre superpotências e aí você torna qualquer intervenção em outro lugar do mundo, mesmo que não seja, né, dentro da potência rival, você torna ela justificável. Por exemplo, os Estados Unidos resolve que quer intervir no Nicarágua. Por quê? Porque eles estão caindo na mão dos comunistas. Aí você já tem o Congresso e a opinião pública na sua mão. Você tem justificativa para fazer uma guerra. Você tem justificativa para fazer guerra no Afeganistão, no Iraque, guerra no Golfo, guerra na Líbia, guerra na Nicarágua, Venezuela. Você pode atacar todo mundo. Pode atacar a Argentina, o Brasil, seja lá onde for. Você pode fazer intervenções tanto, né, de guerra econômica quanto de guerra
termo mais primitivo e voltado para o hard power possível que você puder imaginar, envolvendo aí estampidos e clarões, explosões e todo esse tipo de coisa que, em geral, machuca inocentes e acaba com a população masculina produtiva de um país, fazendo com que suas mulheres acabem se tornando, né, prostitutas de outro povo. É isso que acontece, tá? Essa é a grande desgraça e é interessante para essa elite aí de adoradores do demônio, é interessante para eles que seja assim, que cada vez mais hajam guerras, que as culturas sejam destruídas, e aí com as culturas destruídas fica cada vez mais difícil dos povos serem coesos em seu território. E aí você tem a criação do cidadão global, aquele cidadão que não tem pátria, que não tem religião nem nada. Por quê? Porque tudo foi tirado dele, foi tudo destruído. E essa turma aí deseja que todos nós sejamos como um bando de refugiados, vivendo de auxílio do governo, sem coesão, sem qualquer identificação com o nosso solo, com a nossa língua, com nossas heranças culturais. E eles querem, por último e acima de tudo, derrotar Roma. Eles querem destruir Roma de uma vez por todas. Mas, infelizmente, para eles é impossível. O alfabeto que nós usamos é romano. As nossas leis, por mais deturpadas que elas sejam, elas ainda têm o cerne do direito romano e a nossa religião é romana. Jesus Cristo é a religião de Roma. Deus utilizou Roma para propagar a sua religião. Foi isso que aconteceu. Tá? No final das contas, foi isso. Deus utilizou Roma. Todas as estradas romanas serviram para propagar o cristianismo. A língua romana, o latim, o grego, que eram as línguas faladas e disseminadas no território, foram usadas para espalhar o cristianismo. Se não houvesse Roma tão grande, tão poderosa, se Roma não tivesse sido tão pujante comercialmente, logisticamente, dificilmente o cristianismo teria conseguido se propagar dessa forma. É claro que Deus ia arrumar o seu jeito, né? Deus teria outro plano, afinal de contas, né? Deus, por essência, faz as coisas funcionarem. Senão não seria Deus. Seria só uma droga de um ídolo pagão infernal que você precisa acender um charuto para ele, dar para ele uma farofa, para ele, fazer o seu vizinho se tornar corno. Eu não estou falando de entidades demoníacas imundas, aqui eu estou falando de Deus. Então, Roma é um plano de Deus para propagar o cristianismo e os inimigos de Roma estão agora por trás de toda essa palhaçada. Inclusive, da direita e esquerda brasileiras. São os inimigos de Roma, esses filhas da puta. Essa é a grande realidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Se inscrevam aí no canal, deem o like. Esse vídeo eu fiz mesmo num flow total. Eu lembrei das manifestações ridículas do fim de semana e resolvi gravar. Espero que vocês tenham gostado.